Você já se perguntou por que, mesmo em meio às dificuldades da vida, sente que algo falta dentro do seu coração? Será que você está realmente conectado com Deus, ou apenas passa pelos dias sem perceber a profundidade desse amor? Hoje eu quero te convidar a abrir os olhos da fé e sentir a presença do Deus que está do seu lado, que entregou o seu Filho por você e que nada pode separar do seu amor. Se você está pronto para descobrir como esse amor pode transformar seu interior, te sustentar nas lutas e te fazer mais que vencedor, fica comigo. Vamos juntos mergulhar na palavra que traz vida e conexão verdadeira com Deus. Já parou para pensar por que, mesmo em meio a tantas lutas, ainda sente um vazio no coração? Já passou por momentos em que tudo parecia desmoronar, e mesmo tentando se agarrar à fé, a sensação era de estar sozinho? Muitos de nós já estivemos aí. E talvez você esteja vivendo isso agora. Mas e se eu te dissesse que existe um amor tão profundo, tão constante e tão presente, que nenhuma dor, perda ou erro é capaz de afastar você dele? Vivemos em um mundo que constantemente questiona o valor das coisas espirituais, onde as relações se tornam superficiais, onde o tempo com Deus é substituído por distrações e onde a fé, muitas vezes, se torna uma rotina vazia. Mas o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, é um chamado poderoso à reconexão. Ele não fala apenas sobre doutrina, ele fala de uma realidade vivida, um amor que nos sustenta, uma presença que nos defende e uma vitória que é certa quando confiamos totalmente em Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Essa não é apenas uma frase bonita, é um despertar espiritual. É como se Paulo nos chamasse para abrir os olhos e enxergar o que muitas vezes esquecemos: Deus está conosco, não distante, não indiferente, mas presente, lutando por nós, sentindo conosco, vivendo em nós. No verso seguinte, Paulo escreve que Deus nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Aqui está a base da intimidade com Deus, o amor sacrificial. Deus não nos amou apenas com palavras, Ele nos amou com ação, com entrega. Ele deu o que tinha de mais precioso, o próprio Filho, para que você e eu pudéssemos ter acesso direto a Ele, sem culpa, sem medo, sem separação. Como é possível ignorar um amor assim? Como não desejar se aproximar mais de um Deus que nos escolhe, mesmo sabendo de nossas falhas? A verdade é que muitos de nós vivemos presos em acusações internas. Você ouviu ou pensou por tanto tempo que não é bom o suficiente, que passou a acreditar nisso. Mas Romanos 8, versículo 33, confronta essa mentira diretamente. Paulo diz: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. É Deus quem nos justifica, e se é Ele quem nos declara inocentes, por que continuamos vivendo como se fôssemos condenados? Essa pergunta precisa ecoar no coração de quem busca uma conexão verdadeira com Deus. Não se trata de merecimento, mas de relacionamento. Não se trata de religiosidade, mas de identidade. Ele não nos chamou para sermos apenas seguidores distantes, mas filhos próximos. Uma conexão íntima com Deus nasce quando deixamos de tentar provar nosso valor, e passamos a descansar no amor que já nos escolheu, que já nos justificou, que já nos abraçou. Conectar-se com Deus não é cumprir tarefas espirituais. É entregar o controle, é ouvir mais e falar menos. É parar de lutar com as próprias forças e permitir que o Espírito Santo transforme o nosso interior. Essa entrega é assustadora para quem está acostumado a se defender, controlar e prever tudo. Mas é justamente aí que a intimidade com Deus acontece, quando desistimos de viver por nós mesmos e passamos a confiar plenamente nele. E essa confiança não nasce de um esforço, mas de um encontro. Um encontro com o amor que nos foi dado antes mesmo de pedirmos. O amor que entregou Jesus. O amor que diz, mesmo quando tudo parece contrário: eu estou com você, eu nunca te deixei, e nada, absolutamente nada, poderá te separar de mim. Mesmo conhecendo o amor de Deus, ainda há momentos em que nos sentimos enfraquecidos. As dificuldades chegam como ondas que parecem não cessar. Em situações assim, é comum nos questionarmos: será que Deus realmente está comigo? Será que Ele ainda me ama? Mas a resposta que ecoa em Romanos 8 é clara, firme e cheia de vida: sim, Ele está. E não apenas está, Ele nos ama com um amor que nada pode apagar. A dor pode tentar nos fazer duvidar. A escassez pode sussurrar mentiras. A rejeição, a perseguição, o medo. Todos esses sentimentos podem se levantar como gigantes. Mas mesmo diante de tudo isso,
A palavra nos confronta com uma verdade poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 35, está escrito assim: Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Essa pergunta não é feita para trazer dúvida, mas para afirmar com convicção: nada pode nos separar do amor de Deus. Esse amor não depende das circunstâncias, nem do nosso desempenho. Ele é constante, firme, profundo. Um amor que nos encontra feridos e nos restaura, que permanece mesmo quando nós nos afastamos, que insiste, que persegue com graça, que nos chama de volta para casa mesmo quando já não nos sentimos merecedores. E é exatamente esse amor que nos torna vitoriosos. Não porque tudo dá certo, mas porque mesmo quando tudo parece dar errado, nós permanecemos firmes naquele que nos amou primeiro. Romanos 8, versículo 37, o texto diz: Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Não é a ausência da luta que define a vitória, mas a certeza de que somos sustentados por um amor que vence até a morte. Pense um pouco na sua própria história. Quantas vezes você foi além do que imaginava que conseguiria? Quantas vezes se levantou depois de ter caído? Quantas vezes sentiu uma força inexplicável para continuar? Talvez você não tenha percebido, mas esse era o amor de Deus te cercando, te sustentando, te levantando quando você não tinha forças. Esse amor não é distante, não é teórico, ele é prático, presente, real. É possível vencer quando se está cansado. Sim, quando se está em Cristo. É possível ter esperança em meio ao luto. Sim, quando se conhece o Consolador. É possível encontrar paz no meio do caos. Sim, quando se descansa naquele que venceu o mundo. Jesus não prometeu ausência de tribulação, mas ele garantiu a presença dele em cada uma delas. Não é sobre evitar o sofrimento, é sobre não enfrentá-lo sozinho. Não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar em quem tem o controle de tudo. Quando aceitamos isso, o fardo alivia, o coração se acalma e a alma volta a respirar. É nessa entrega que a verdadeira intimidade com Deus floresce. Não na ausência de dor, mas no colo dele, mesmo em meio à dor. Você já se permitiu ser amado assim, sem reservas, sem máscaras, sem o peso de precisar merecer. Esse é o convite. Deixar-se envolver por um amor que nunca falha, que nunca se retrai, que nunca se esgota. Um amor que escolheu você antes mesmo de você pensar em escolhê-lo. Há momentos em que, mesmo conhecendo a verdade, nosso coração vacila. Mesmo sabendo que Deus nos ama, nos pegamos duvidando. Não porque queremos duvidar, mas porque fomos feridos, decepcionados, desacreditados. A vida às vezes parece se mover contra nós. Pessoas nos deixam, planos fracassam, doenças aparecem. E a sensação de abandono grita mais alto do que qualquer promessa. E então, lá no fundo, a pergunta ecoa: será que ainda sou amado? Paulo, com a sabedoria que só alguém que sofreu muito poderia ter, escreve algo que não é apenas bonito, é real, é vivido, é poderoso. Ele diz em Romanos 8, versículos 38 e 39, Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Sabe o que isso significa? Que nem mesmo o pior dia da sua vida é capaz de apagar o amor que Deus sente por você. Nada, nenhum erro do seu passado, nenhuma crise atual, nenhum medo sobre o amanhã, nada que você fez ou deixou de fazer, nada que disseram que você era, nada que o mundo colocou sobre seus ombros, nada disso tem o poder de romper o que Deus decidiu, te amar de forma eterna. Você consegue sentir isso? Consegue respirar essa verdade? Não precisa mais correr tentando provar valor. Não precisa mais vestir uma armadura para parecer forte. Não precisa mais esconder as suas falhas por medo de ser rejeitado. O amor de Deus já viu tudo. Já conheceu todos os seus pensamentos mais escuros, suas fraquezas mais escondidas, seus desejos mais confusos. E mesmo assim, Ele continua chamando você. Continua esperando você. Continua acreditando em você. Porque o amor de Deus não é um sentimento passageiro, é uma decisão eterna. Ele te escolheu, e Ele não volta atrás. Talvez você tenha se afastado, talvez até tenha desistido, talvez sinta que sua fé está fraca demais, mas até isso Ele entende. Porque o amor de Deus não se baseia no quanto você consegue crer, mas no quanto Ele já decidiu te amar.
E quando você se permite acreditar nisso, mesmo que seja só um pouco, esse amor começa a transformar tudo. Ele tira o medo, ele desfaz a culpa, ele cura a vergonha, ele restaura o que parecia quebrado demais, e ele te leva a um lugar de paz, de segurança, de propósito. A vitória que Paulo fala não é sobre viver sem lutas, mas sobre não viver mais dominado por elas. É saber que mesmo quando tudo em volta parece ruir, você está firme em um amor que não falha. Agora olhe para a sua vida. Pense nos momentos em que você quase desistiu, mas Jesus te sustentou. Pense nas vezes em que a dor era tanta que parecia não haver mais caminho, mas você seguiu. Não foi por acaso. Foi esse amor. Foi Deus. Sempre foi. E agora, talvez Ele esteja apenas esperando que você diga: sim, eu volto. Sim, eu confio. Sim, eu aceito ser amado assim, mesmo sem merecer. Você já deu esse passo. Feche os olhos por um momento, se puder. Respire fundo. Não importa onde você esteja agora, Deus está aí, presente e perto. Não esperando perfeição, mas sim, um coração sincero. Agora vamos orar. Pai, neste momento, eu me aproximo de Ti não com palavras ensaiadas, mas com a alma aberta. Às vezes me sinto tão distante, tão pequeno diante de tudo. As dúvidas tentam me vencer. As dores parecem não cessar. As vozes do mundo gritam que eu não sou suficiente. Mas hoje, eu quero ouvir a Tua voz acima de todas as outras. A voz que diz: nada pode te separar do meu amor. Senhor, eu reconheço que tentei caminhar muitas vezes com minhas próprias forças. Quis controlar o que só o Teu Espírito pode dirigir. E me perdi, me frustrei, me cansei. Mas hoje, eu me entrego. Eu deixo o controle nas Tuas mãos. Eu volto para o Teu colo. Eu descanso no Teu amor. Eu reconheço que a vitória verdadeira só vem quando me rendo por completo. Me ensina a confiar no Teu tempo, a enxergar a Tua presença mesmo no silêncio, a perceber que mesmo quando tudo parece estar contra mim, se Tu estás comigo, nada pode me vencer. Me lembra, todos os dias, que o sacrifício de Jesus na cruz é a maior prova de que eu sou amado, que eu sou escolhido, que eu tenho valor, que não importa quantas batalhas eu enfrente, a vitória já foi declarada sobre mim por causa do Teu amor. Espírito Santo, entra agora no mais profundo do meu ser, onde só Tu consegues tocar. Cura o que ainda está ferido, acalma o que está inquieto, restaura o que foi quebrado, e me transforma de dentro para fora. Que eu não viva mais para buscar amor, mas que eu viva a partir do amor que já me foi dado por Ti. Que cada decisão, palavra, pensamento e sonho sejam alinhados à Tua vontade. Que eu não viva mais como alguém que precisa merecer, mas como alguém que já foi alcançado pela Tua graça. Senhor, eu oro por todos que estão ouvindo ou lendo essa oração. Tu conheces cada coração, cada lágrima, cada batalha que ninguém vê. Tu sabes do cansaço, da solidão, dos pensamentos que pesam. Que agora, nesse instante, a Tua presença os envolva. Que sintam o Teu amor como um abraço que preenche e aquece. Que o Teu Espírito seja conforto, direção e força. Que a partir de hoje, cada um de nós caminhe com a certeza de que não estamos sozinhos. Que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Que nenhuma dor, nenhuma perda, nenhum medo, absolutamente nada, seja maior do que o Teu amor por nós. Nos ensina, Pai, a viver essa verdade todos os dias, a manter os olhos em Ti mesmo nas tempestades, a confiar, mesmo sem entender, a amar, mesmo sem merecer, a perdoar, mesmo quando dói, a servir, mesmo cansados, a crer, mesmo sem ver. Nos ajuda a abandonar o controle e confiar no Teu plano, que sempre é melhor do que o nosso. E quando o mundo tentar dizer que somos fracos, sem valor, esquecidos, que a Tua palavra seja a voz mais alta em nosso interior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus, que nos amou com um amor eterno, nós oramos. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal para receber mais palavras que fortalecem a sua fé e te aproximam de Deus. Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. E se você conhece alguém que precisa sentir esse amor que nada pode separar, compartilhe esse vídeo agora mesmo.